Fala galera, análise dos resultados e classificação após a 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Reforço aí o pedido para você se inscrever e me ajudar a chegar aí nos 109 inscritos e aguenta aí uns 8, 9 minutinhos para ter um belo raio-x aí do Brasileirão. Então vamos lá, vamos começar aqui pelos resultados da rodada. Internacional empatou em 0x0 com o Fluminense, Botafogo 3, Grêmio 4, Bahia 0, Cuiabá 3, Corinthians 1, Galo 1, Goiás 0, Santos 1, Flamengo 3x0 no Palmeiras, São Paulo 1x0 no Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza empataram por 1x1 e América perdeu para o Coritiba por 3x0. E qual que é a ideia desse vídeo? É a gente tentar avaliar se o resultado do jogo do teu time bate com as oportunidades que ele criou e que o time adversário criou, e também depois ver se a classificação do teu time hoje na tabela bate aí com tudo que ele fez no campeonato em termos de oportunidades, né? As oportunidades que ele criou, mas que também deixou os times adversários criarem ao longo aí das 33 rodadas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, né? Que eu já venho analisando aí em outros vídeos do canal, mas a expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base nas oportunidades que ela criou numa partida. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar o placar real da partida com o placar baseado nessa estatística, na expectativa de gols, e a gente vai ver, no primeiro momento aqui, se o placar real da partida bate com o placar baseado na expectativa de gols. E eu vou pegar aqui um jogo e a gente já vai ver por que eu escolhi esse jogo para a gente analisar, que é Goiás e Santos, e depois você pode replicar a análise para os demais jogos. Então, o placar real de Goiás e Santos foi 1x0 para o Santos. Mas se a gente olhar para todas as oportunidades criadas por cada um dos times, a gente vai ver que a expectativa era que o Goiás marcasse 0,8 gols e o Santos 1,2 gols. Então, praticamente um empate aí, né? A gente vê os dois placares aí, né? O número de gols de cada uma das equipes muito próximo de 1. Então, e eu escolhi esse jogo porque justamente ele é o que tem a maior discrepância entre o placar real e o placar baseado na expectativa de gols. A gente vai poder ver isso por esse índice aqui que eu criei, que está na terceira coluna, que ele mede aí o quão distante foi o resultado do placar real e do placar baseado na expectativa de gols. E quando eu falo resultado aqui se o time que ganhou de verdade também ganhou em termos de expectativa de gols, se houve empate na vida real, no placar real, também daria empate, não necessariamente o mesmo número de gols esperados, mas em termos de quem venceu ou se houve empate. Então esse foi o jogo desculpa, com maior discrepância. O segundo aqui foi o jogo do Flamengo com o Palmeiras, que também aqui, ó, 1.4 a 0.9. Então, os 3 gols, 3-0, né, não representou exatamente aquilo que as equipes criaram na partida. Então, só com base até agora no vídeo, você vai poder olhar para os placares das partidas e olhar para o placar baseado nas expectativas de gols, olhar para essa terceira coluna aí com o índice e avaliar para o teu time ou para os outros jogos, o quão longe ficou aí o placar real do placar baseado na expectativa de gols. E, num segundo momento agora, a gente vai olhar para a pontuação esperada nas partidas. O que é isso? Vamos voltar aqui para Goiás e Santos. Imagina que esses times jogassem aí 10 mil vezes. Né? Essa partida fosse repetida 10 mil vezes com as mesmas chances criadas. Como a gente vê aqui que o placar baseado na expectativa de gols foi muito próximo de um empate, então é de se esperar que nem sempre o Santos fosse ganhar de 1-0 esse jogo, porque algumas vezes, né, o gol do Santos, por exemplo, talvez o goleiro do Goiás defendesse, talvez uma bola que o goleiro do Goiás, que o goleiro do Santos defendeu, o Goiás marcasse o gol. Então, né, se a gente olhasse para as chances que cada um dos times criaram e repetisse o jogo várias vezes com as mesmas chances, a tendência era que o placar médio desses jogos ficasse mais próximo de um empate. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas, reproduzindo todas as partidas aqui da rodada, e avaliei quantas vezes um time ganharia, quantas vezes o outro time ganharia e quantas vezes daria empate, e a gente tira uma média desses resultados para chegar numa pontuação esperada. Então a gente vai ver que se a gente repetisse esse jogo de Goiás e Santos por 10 mil vezes,
em 26% das vezes o Goiás venceria, 30% das vezes daria empate e 44% das vezes o Santos venceria. Então, na média desses jogos, a pontuação do Goiás seria 1,1 e do Santos 1,6. A gente vê que essas pontuações estão próximas de 1, né, que bate também com o placar esperado aqui, que também teve próximo de 1-1, próximo de um empate. Então, quanto mais o placar baseado na expectativa de gols for favorável para um determinado time, mais próximo a pontuação esperada dele vai estar de 3. Se o time tiver mais próximo de uma derrota, com base no placar baseado na expectativa de gols, mais próximo a pontuação esperada de um time será 0. E se o placar baseado na expectativa de gols for próximo de um empate, mais próximo a pontuação estará de 1 para as duas equipes, que é o caso aqui de Goiás e Santos. E com base nessa pontuação esperada, se a gente olhar para todos os jogos do campeonato, a gente pode também ter uma classificação esperada ao final das 33 rodadas, e é isso que a gente vai olhar agora. Então aqui a gente tem a classificação baseada na pontuação real dos times, né? Então ali os 3 times empatados, Botafogo, Grêmio e Palmeiras com 59, depois o Bragantino com 58 e assim por diante. E aqui do lado a gente vai ter a pontuação esperada até esse momento do campeonato, quando eu fiz, baseado nas simulações que eu fiz de todas as partidas até agora, olhando para a expectativa de gols das partidas. Então a gente vai ver aqui que o Botafogo, com base na pontuação esperada, teria 44,7 pontos, uma diferença de 14,3. Ou seja, o Botafogo conseguiu 14 pontos a mais do que o esperado nas partidas. E o que explica isso? Tem basicamente duas coisas. Ou um bom desempenho dos atacantes, que conseguem marcar gols além da expectativa. Então, por exemplo, o Tiquinho Soares é um dos melhores atacantes do campeonato nesse sentido, de conseguir fazer gols que não são esperados. E também desempenho dos goleiros. Então, e o Botafogo também se encaixa nisso, que o Lucas Perry é um dos melhores goleiros do campeonato, tomando menos gols do que o esperado ao longo das 33 rodadas. No extremo oposto da tabela, a gente tem o América, que tem 21 pontos na realidade, mas com base no que o América cria nas partidas e deixa os seus adversários criarem, a expectativa era que o América tivesse 40,7 pontos. Apenas 4 pontos a menos do que o Botafogo. Então a gente tem aí dois extremos, né? O Botafogo com muito mais pontos do que o esperado e o América com muito menos pontos que o esperado, praticamente 20 pontos a menos para o América. E aí, aqui do lado a gente tem um gráfico que vai mostrar as equipes aqui no eixo vertical, né? Nessa direção aqui, mostrando a classificação real. Então a gente tem Botafogo, Grêmio e Palmeiras empatados aqui, né? Todos nessa linha aqui, nessa altura. Depois a gente tem Bragantino, depois um pouco mais para baixo Flamengo, Atlético Mineiro e assim por diante. E o deslocamento horizontal aqui, quem está para a direita, quanto mais para a direita tiver, mais pontos além do esperado tem. Quanto mais para a esquerda, menos pontos além do esperado tem. Então, os times que estão nesse bolo aqui, no centro, são times que têm mais ou menos a pontuação esperada. Então, eles conseguiram, né, os resultados nos jogos batem na média aí com o que os times produziram e deixaram seus adversários produzirem. Os times aqui que estão no pelotão de frente, eles estão aqui mais para a direita, então eles têm mais pontos do que o esperado. E por que isso? Justamente porque eles têm jogadores melhores que conseguem fazer gols que um jogador mediano não faz, e eles têm goleiros melhores que conseguem defender bolas que goleiros medianos não defendem. Então isso vai, ao longo do campeonato, vai fazendo com que esses times conquistem mais pontos do que o esperado. E para o lado esquerdo, a gente vai ter aqui esse grupo de times, né, ali São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Goiás, que estão aí num terceiro pelotão aqui de times que tem uma pontuação um pouco a menos do que o esperado, só o Coritiba também dá para se encaixar aqui. E por último lá, totalmente desgarrado, a gente tem o América, que tem uma pontuação muito abaixo daquela que é esperada, e a gente vê, né, ao longo do campeonato vários analistas, aí, comentaristas e tal, dizendo que o América tinha mais futebol do que a posição que ele estava na tabela, e a gente está conseguindo confirmar isso aqui pelos números. E para finalizar a análise, eu reclassifiquei aqui a classificação para a gente ver quais times estariam liderando. Então a gente teria aqui o Palmeiras em primeiro lugar, com base na pontuação esperada, sendo que hoje ele é o terceiro. O Bragantino estaria em segundo, sendo que hoje ele é o quarto. E o São Paulo estaria em terceiro, sendo que hoje ele é o nono. E aqui, né, então, enfim, você vai poder olhar aqui a classificação toda. E do lado direito, a gente tem novamente um gráfico que agora vai mostrar, de novo,
no eixo vertical o posicionamento real das equipes, né? Então a gente tem aqui Botafogo, Grêmio e assim por diante. Só que o deslocamento horizontal aqui agora vai dizer quantas posições a mais os times têm do que o esperado. Então, quanto mais para a direita, mais bem colocado está o time em relação à expectativa, e quanto mais para a esquerda, pior está colocado o time com base na expectativa de pontos. Então a gente vê aqui Grêmio 11 posições acima do esperado, Botafogo aqui 9 posições acima do esperado, né? Então o Botafogo em primeiro, mas com base na pontuação esperada, o Botafogo seria o 10º colocado. O Grêmio, que está na realidade ele está em segundo, na pontuação esperada ele estaria em 13º. Então ele está aí 11 posições na classificação real, ele está 11 posições acima do que ele estaria se a classificação fosse baseada com a pontuação esperada. E aí, novamente, né, os times que estão aqui mais no centro são times que estão mais ou menos na posição esperada, e os times que estão mais à esquerda são times que têm menos posição do que o esperado. Então aqui a gente pode ver aqui, por exemplo, Vasco e Cruzeiro, que estão brigando ali na zona contra a zona de rebaixamento, mas na classificação esperada, o Vasco estaria em nono e o Cruzeiro estaria em 11º, né? Posições muito mais confortáveis do que as que eles ocupam hoje, né? Cruzeiro em 17º e Vasco em 16º. Então, fechamos aí mais uma análise da rodada, espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!